Olá, tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Regina Castor. Vamos falar da palavra de Deus? Bem, vou começar com uma pergunta. Você está preparada para assumir um lugar de honra? Será? Essa é uma pergunta que ninguém faz para ninguém. E a gente nunca imagina assim meditar numa palavra como essa. Porque no nosso dia a dia a gente está sempre ocupado na correria, pensando em chegar esse tempo para o lugar de honra, né? Chegar nesse dia específico de vitória, de conquista, aquilo que a gente está correndo atrás todos os dias, né? Para assumir o lugar de honra. Por quê? Porque a gente está o tempo todo lutando para ser feliz. A gente tem conquistas, a gente quer realização de sonhos, entender qual é o plano de Deus para os nossos sonhos, assim, qual é o plano de Deus para a minha vida, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nesse meio tempo a gente está num caminho difícil, tortuoso, um caminho às vezes de humilhações, de escassez. Eu não sei qual é o seu problema, o que você tem passado. Me diz aqui nos comentários o que você tem passado nessa caminhada difícil. E almeja tanto estar nesse lugar de honra. A gente deseja. E é certo a gente lutar por isso, sim. É certo. A gente não pode apenas pensar que a nossa vida só é luta e humilhação, escassez. A gente não pode se acomodar com isso. A gente tem que lutar para chegar nessa posição de honra. Mas a questão é o seguinte: o que você vai fazer quando chegar esse momento? Porque essa é a questão, né? A questão de chegar no topo, né? Nossa, eu sou vencedor, já estou no primeiro pódio, estou no pódio 1, né? O pódio da medalha de ouro, né? É aquilo que todo atleta deseja. Não é chegar em terceiro, ele quer chegar no primeiro, ele não quer medalha de bronze, de prata, ele quer de ouro. E todo mundo corre, se sacrifica, se esforça e tem fé para chegar nesse topo, o número 1, né? E a gente fica numa situação assim que dá até desespero às vezes e dá vontade de desistir porque é muita gente correndo atrás, mas enfim, a gente não pode desistir. Você não pode desistir. É continuar perseverando em fé. Porque aqui a gente vai falar de fé, de posicionamento, de coragem, de responsabilidade, porque estar num lugar de honra não quer dizer que você vai se acomodar. Ah, eu consegui o lugar que eu tanto queria, eu já realizei o sonho que eu almejava, foi difícil, lutei e eu mereci estar aqui, né? Porque houve também o seu posicionamento, a sua luta, porque milagre quem faz é Deus. Mas Deus também quer que a gente se posicione em atitudes. Então, de certa maneira, você também se esforçou. Eu também tenho que me esforçar para chegar nesse topo, para chegar na terra prometida, né? O povo de Israel ficou ali caminhando porque murmurava e ficou anos e anos andando em círculos naquele deserto para chegar à terra prometida, que era coisa de dias. Mas por conta da murmuração, por conta de ficar olhando para as dificuldades, as coisas ficaram muito estreitas para aquele povo. Aquilo ali, aquela história só nos traz ensinamentos para hoje. Mas hoje a gente vai falar sobre Esther, aquela mulher judia que ninguém dava nada, sabe? Porque Deus pega aqueles que ninguém está dando valor nenhum. O Senhor faz assim, para mostrar para aqueles que são grandes ou que têm muito, que aqueles que são pequenos podem ser levantados por Deus. Enfim, Deus, ele é Deus de justiça, ele quer
que todo mundo desfrute daquilo que Ele tem de propósito, né? Então, aquilo que o Senhor tem de propósito para a minha vida e tem para a sua vida, o Senhor quer que a gente desfrute, mas a gente tem que lutar, perseverar, não é fácil. No meio dessa jornada, a gente aprende muita coisa, aprende a se calar no momento certo, aprende a falar no momento certo. Enfim, Esther foi uma pessoa sábia, muito jovem, mas tinha sabedoria, porque não adianta ter idade, passar por grandes experiências e não saber usar tudo isso com sabedoria. Então a gente tem que pegar esse lugar de honra, depois de tanta luta, tanta humilhação, decepção, coisas que você já passou na sua vida. Pegar isso tudo, olhar para trás, não para ter raiva, mágoa, e sim para perdoar e para seguir em frente. Porque você tem que deixar essas cargas negativas para trás e olhar para o alvo, aquilo que você quer. E saber que Deus vai ser glorificado quando você chegar nesse ponto alto, nesse lugar de honra, né? Então, a rainha Esther, né, que a gente fala de rainha, mas antes ela não era rainha, ela era uma jovem como outra qualquer. Enfim, também vamos falar aqui sobre sucessora. Ela foi sucessora de uma rainha. Então, teve também uma pessoa aí nessa história, que era a rainha Vasti, que ela não tomou o posicionamento de responsabilidade. Ela não tomou a posição que ela tinha de honra, porque ser rainha era uma posição de honra, né? Era a esposa do rei da Pérsia, o rei Assuero. Pérsia, que hoje agora é o Irã. Enfim, é uma curiosidade. Então, naquela época, os judeus viviam exilados ali na Pérsia, e Esther era judia, tanto que o nome dela, né, era Radassa. A rainha Vasti, antecessora de Esther, ela era uma rainha que não teve sabedoria quando o rei a chamou para um banquete com os homens ali, enfim, e ela disse não, ela não soube respeitar a autoridade do rei ali. Então o rei a destituiu como rainha. E ele teve que procurar uma nova rainha. Então veja, a questão de estar no lugar de honra e não ter sabedoria, porque você pode perder esse lugar de honra se não souber administrar aquilo que Deus te deu. Naquela posição que o Senhor te colocou. Aquele lugar que você lutou para estar. Lutar com honestidade, lutar com responsabilidade e sabedoria, com fé, que quem abre a porta é o Senhor. Você faz a sua parte, mas a parte do Senhor você não consegue fazer, é Ele que vai fazer. Por isso que se chama milagre. Então tem a mão do Senhor aí no meio disso tudo. Apesar do seu esforço, tem a mão do Senhor. E a glória não é sua, a glória é do Senhor. Então Vasti foi destituída por conta da falta de sabedoria, não soube respeitar a autoridade do marido, que era o rei daquele lugar, que era uma potência para a época, e ela foi destituída. Então a gente não deve perder aquilo que a gente conquistou. Não podemos perder aquilo que a gente conquistou. Deus está fazendo algo novo na sua vida. E o que você vai fazer com isso que Ele está te entregando? Vou desfrutar? Vou viver de qualquer maneira? Não. Agir com sabedoria. Porque é nesse ponto de honra, que as coisas vão começar de uma outra maneira. É um novo ciclo. A vida não parou. Não é só para desfrutar. Sim, você vai viver bem nesse lugar de honra, nesse lugar que você chegou porque conquistou, com fé no Senhor, pelo seu esforço também, porque Deus não quer a gente paralisado. Deus quer a gente trabalhando juntamente com Ele, porque enquanto a gente trabalha, é uma forma de estar tendo fé. A gente está perseverando em fé, conforme a gente está trabalhando, fazendo a nossa parte.
Enfim, o rei teve que procurar uma outra jovem, uma outra pessoa para substituir o cargo, né, da ex-rainha, né, a antecessora, né? Então ia ter que ter a sucessora de Vasti. Então estamos falando aqui de sucessora, que é aquela que assume uma posição de honra depois de alguém. Seja porque a pessoa, se é em caso de uma empresa, a pessoa aposentou e teve que ser substituída por uma outra pessoa. Essa outra pessoa é uma sucessora ou um sucessor, que pode ser um homem também. Estamos falando aqui de uma maneira geral, mas enfim, Esté foi sucessora de Vasti, só que Esté foi diferente. Ela teve qualidades como simpatia, responsabilidade, todo mundo gostava dela, mas antes disso tiveram que selecionar várias mulheres e teve que passar por um funil para saber quem era exatamente a que o rei iria escolher como rainha. Então houve uma preparação. Então antes da gente chegar num patamar de honra, a gente tem que se preparar. Por isso que às vezes essa luta que você está passando aí, esse processo, é uma preparação para você chegar no lugar de honra e saber usufruir com sabedoria este lugar de honra, esse lugar de conquista. Saber entender que nesse lugar você vai começar um novo ciclo e vai haver momentos de responsabilidade, de coragem, decidir outras coisas, porque a vida não para. A vida não para. Enfim, teve várias mulheres, dentre elas Esté, teve que ir, o nome dela era Radassa, teve que usar o nome, né, de Esté, porque de certa maneira no início ela omitiu que era judia, porque ali o povo era como se fosse escravo ali daquele país. Eles estavam exilados, eles não estavam, o povo judeu não estava no lugar santo, em Israel, né? Então, a gente vai tentar resumir um pouco, né? Mas ela entrou como Esther, uma judia, mas sem que soubessem. Enfim, houve uma preparação, é o que eu estava falando, houve uma preparação de 12 meses para elas ficarem lindas, usando todo tipo de artifício para melhorar a aparência, a pele, etc. No capítulo 2 vocês vão ver todo esse processo que eu estou falando. Então houve uma preparação de 12 meses para depois elas serem apresentadas ao rei Assuero. Então nada é de um dia para o outro, exige de nós uma preparação. E às vezes não é 12 meses, às vezes é menos, às vezes é mais. Vai depender daquilo que Deus te chamou como propósito. Não sei o que você quer conquistar, qual o lugar de honra que você deseja tanto, porque às vezes vai exigir mais tempo ou menos tempo, mas enfim, isso é algo entre você e Deus. E a gente só vai descobrir no caminhar, porque Deus não vai falar para a gente hoje, daqui um mês ou daqui a 2 anos você vai conseguir aquilo que você tanto deseja. Porque aí a gente não vai tratar esse meio tempo com mais responsabilidade. Então Deus sabe o que faz. Então vamos respeitar a vontade do Senhor, o jeito que Ele trabalha. Enquanto isso, a gente está sendo lapidada, moldada, a gente vai começando a entender quem está caminhando junto com você nesse caminho, quem é que está ali, que vai estar ali no dia da honra, está com você e vibrando por você, ou vai estar só tendo inveja de você? Nesse meio tempo, nesse caminho duro que machuca, você vai ter decepções, você vai ter às vezes escassez de algo, você vai procurar uma porta aberta, não vai achar, mas a porta principal aberta está lá na frente. Então tenha certeza disso, essa porta fechou, mas outra vai abrir. Tenha fé, persevere em fé. E perseverar em fé não é só falar que tem fé. E não é só falar,
eu vou conseguir falar. Não, é com atitude. Às vezes não é só de boca, é com a sua atitude que você demonstra a sua fé, perseverando, perseverando, sendo resiliente. Não é fácil, ser resiliente não é fácil. Ser resiliente é sofrer uma situação difícil e ter que se levantar, e às vezes sozinha. Mas o Senhor está contigo. Você nunca vai estar sozinha. Vai estar sozinha, às vezes, de alguém, de um ser humano, mas do nosso Deus Todo-Poderoso, não. Porque o Espírito Santo que habita em você, porque você crê em Cristo, ele está junto com você nessa jornada. Então, continuando, Esther foi escolhida. E no capítulo 17, que eu vou ler aqui, versículo 17, de Esther 2, fala assim: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Olha só, Vasti não teve sabedoria e perdeu o lugar de honra. E aí? E você? Você vai deixar isso acontecer? É aquilo que eu falei no início. Você está preparado para estar no lugar de honra, para possuir o lugar de honra? Bem, que a gente possa se espelhar na Esther e não na rainha Vasti. Porque Esther sucedeu Vasti. Esther foi sucessora de Vasti. E é nisso que eu falo nesse canal. Sucessora. É alcançar a posição de honra que às vezes outra pessoa não soube valorizar, ou porque era o momento da pessoa sair daquela posição. É porque a gente pode tirar de exemplo um presidente da República. Ele tem que suceder alguém que tem que sair. Então, é meio que nessa linguagem de um tem que sair, porque o tempo acabou daquela pessoa. E outra pessoa tem que ser substituída. Então, ser sucessora tem uma importância muito grande, de você entender que quando você assume o lugar de alguém, por algum motivo, seja qual for, você tem que estar preparada para fazer o seu melhor nesse lugar. E Esther fez a diferença. Vamos ver aqui que as qualidades dela, ela era simpática, tinha responsabilidade e respeita a autoridade do rei. Por ela nem ser daquele povo. Pensa, o lugar que o Senhor colocou aquela mulher. Uma judia, num lugar, num país onde o povo estava exilado. Olha as coisas de Deus. Deus exalta. Por isso que estamos falando sobre o lugar de honra, de suceder, né? Ser sucessora de alguém. Porque Deus levanta, não importa onde você esteja, em que lugar você esteja, seja num lugar de humilhação, Deus vai exaltar. Aí às vezes a gente pensa, mas Deus vai ficar exaltando. Só Deus pode ser exaltado, sim, toda honra e glória somente a Ele. Mas Ele também fala lá em Gálatas 4, 6 e 7, que Ele nos tomou por filhos e que não somos mais escravos. Por acaso alguém que tem filhos aqui vai colocar os seus filhos em posição de escravos? Não vai dar aquilo que um filho precisa, aquilo que é favorável a um filho? É como aquela palavra que diz, se um filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Enfim, é algo para refletir. Deus exalta-se não para que a gente seja glorificado, não, porque a glória é dele, Deus sabe o que faz. Mas a gente também tem que se posicionar. Deus me colocou aqui, então eu tenho que fazer a diferença neste lugar. Então, minhas irmãs, aonde você quer fazer a diferença?
Quando você receber o lugar de honra, ou às vezes algumas aqui já estão num lugar de honra, porque Deus já deu a vitória. Então, o que você está fazendo nesse lugar de honra? Está fazendo a diferença? Está sendo testemunha de Cristo onde você está, cooperando, ajudando, fazendo com que a vontade do Senhor possa prevalecer no lugar de honra que o Senhor te colocou, porque sempre existirá um propósito. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, haverá um propósito de Deus. Deus sempre nos chama, não só para ter fé e receber milagres, mas para fazer a diferença onde a gente for, aonde Ele nos colocar. E foi isso que Esther fez. Ela aproveitou o momento dela de rainha para ajudar o povo, porque havia uma conspiração ali, houve uma conspiração ali no reino que teve que assinar um decreto para a morte dos judeus. E o rei não sabia que a própria esposa dele era judia, então ele não estava entendendo a situação. Houve uma conspiração através de Amã. Mas enfim, você lendo o livro todo de Esther vai compreender melhor. Mas o que fazer para o povo judeu não ser morto? Porque havia um decreto. Então, para que o rei pudesse ajudar a esposa dele, que era a rainha, que ele amava, como aqui está escrito, né? No versículo 17 do capítulo Deus, né? O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Ela foi escolhida não só pela beleza, mas pelo seu interior, simpatia, responsabilidade, e etc. Mas o que ela fez com esse cargo de honra? Ela lutou para que o povo de Deus não fosse morto. Porque se o povo fosse morto, se ela fosse só pensar nela mesma e dizer, eu sou rainha mesmo, então o povo que está ali para mim, não, ela foi o quê? Ela foi uma exímia mulher de Deus. Ela teve um posicionamento, não, eu estou aqui com uma posição de rainha, mas eu não vou deixar que o meu povo sofra. E aí que entra a oração, o jejum. Ela convocou todo o povo para que o povo judeu pudesse estar ali com ela em oração e jejum, para que ela pudesse entrar na presença do rei, porque para entrar na presença do rei, estar com o rei tinha que chamá-la. Ela não podia entrar a hora que ela queria para falar com o rei, ela tinha que ser convocada. Então havia umas regras ali que ela tinha que obedecer. Mas se ela entrasse de qualquer maneira, ela poderia ser morta, porque é tudo regra ali real. Então ela tinha que entender, olha só, ela teve que entender todo o processo de como era a situação ali para que ela pudesse entrar na presença do rei e não ser morta. Então ela convocou o povo de Deus, e todo mundo se levantou em oração, em jejum, para que ela pudesse entrar e ela não fosse morta. Ele aceitasse a presença dela sem ela ter sido convidada por ele. E Deus deu a vitória, porque Deus estava no plano, no propósito, Deus estava naquele negócio. E ela foi, então ela teve coragem, então ela assumiu um papel não só de honra, mas sobre aproveitar, né, aquilo que ela tinha de intimidade com Deus. Confiança, fé e atitude. E ela foi à presença do rei e o rei a recebeu. E ela contou sobre tudo o que estava acontecendo, que ela era judia, enfim, e que o povo estava passando por aquela situação por conta de um decreto e ele não podia voltar atrás. Então, Deus foi usando formas para que ela aproveitasse oportunidades, para ela desvendar o que estava acontecendo, conspirações ali que o rei não sabia, com pessoas próximas do rei. Enfim, a história é muito bonita. Convido vocês todas para estar lendo o capítulo todo, porque não é um livro tão grande. Mas, enfim, ela conseguiu, né, que o rei fizesse um novo decreto, fazendo com que o povo pudesse se defender dos ataques, né? Porque o povo iria morrer, né? Então,
Deus preparou tudo isso, né? O rei colocou um novo decreto para que o povo de Deus ali, o povo judeu, se defendesse caso eles fossem afrontados. E Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. E usou essa mulher tão simples que foi colocada num lugar ali de preparação. Veja bem que teve etapas, né? A gente nunca sai de um lugar para um outro mais alto sem passar por um processo, né? Que às vezes leva tempo. E ela passou pelo processo todo, mas sempre em comunhão com Deus. E é isso que eu quero dizer para vocês. É para assumir um cargo importante numa empresa, você precisa ser promovida, está há tantos anos num lugar e quer se levantar. Não desista, ore a Deus, peça a Deus direção. Senhor, o que está acontecendo? Em que eu preciso mudar, melhorar? Deus é maravilhoso. Quero dizer também que em Isaías 61, versículo 7, que diz assim: em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Dupla honra. Olha, gente, essa mensagem é muito forte. Então, comece a entender o que é estar no lugar de honra. Não é um lugar de acomodação e de desfrute. É um lugar, é um novo ciclo que você vai começar. Vai desfrutar da bênção, mas vai ter um propósito ali dentro para você fazer algo para Deus, para alguém. Comece a abrir os olhos espirituais para entender o que Deus quer de você agora, nesse lugar de honra, assim como Deus fez na vida de Esther. Esther tinha um coração aberto para Deus. Começou a entender toda a situação ali para ela se movimentar em favor do povo de Deus, para que Deus fosse honrado, porque também houve a honra de Deus. Ela honrou Deus, a fé dela, porque não tinha como o povo ser exterminado, o judeu ser exterminado, porque ainda haveria uma longa história com o povo de Deus para frente. Entenda, porque eram muitos anos, 400 e poucos anos antes de Cristo. Jesus era judeu e ele precisava nascer ali de uma mulher judia. Pensa numa história que tinha ainda pela frente. Então, aquilo que Deus faz conosco agora vai ter um impacto lá na frente. Pense sempre nisso. Então, minhas irmãs, essa é a palavra. Espero que vocês gostem. Vou estar postando mais vídeos. Espero que você possa curtir, comentar, compartilhar, ativar, né, o sininho para mais notificações. Enfim, esteja ligado ao propósito de Deus e você vai ser próspera, você vai ser honrada. Ou honrado, algum homem pode estar ouvindo essa mensagem, porque a palavra de Deus é muito ampla, é para todos. Enfim, essa história eu fui lendo e Deus, o Espírito Santo foi me levando a esse detalhe, da gente compreender o que a gente vai fazer com o lugar de honra, o lugar da promessa, né? A terra prometida, o lugar da promessa cumprida, daquilo que você está correndo atrás, seja coisas espirituais ou não, seja uma cura interior ou uma cura física, psicológica, situações adversas que você quer romper e espera em Deus ser vitoriosa, porque Deus ele é fiel. Essa palavra, né, de dupla honra de Isaías 61, 7 é muito forte. Medite nessa palavra, né? Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, terão alegria na herança recebida. Então é algo que você recebe de Deus. Deus é maravilhoso. E Ele nos chamou para ser herdeiro, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, é muito bonita essa mensagem. É muito bonita. Quando a gente para ler e meditar, não somente ler, né? Mas meditar, às vezes é só um versículo
que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você medita, você consegue tirar dentro dessa pequena mensagem muitas coisas, porque a palavra de Deus é isso, é vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, não desista. Lembre-se do seu chamado, seja dentro da casa do Senhor, seja fora, em outras áreas, porque às vezes a gente acha que o nosso chamado só é ministerial, é dentro da igreja, mas não. A gente também tem que trabalhar fora. Tem muitas mulheres profissionais, tantas mulheres psicólogas, médicas, ou trabalha em outra área, empreendedora, com algo simples ou algo grande, não importa qual é o seu chamado, aquilo que você ama fazer, aquilo que você precisa florescer. Qual é o seu chamado? Seja qualquer área da sua vida, sabe? É pregar a palavra, é orar, é visitar, é ajudar o próximo, porque isso não depende de quem crê em Cristo, mas depende da gente como ser humano, fazer a diferença aonde a gente vive, observar quem precisa ser suprido com as necessidades, a pessoa está passando necessidade com isso, com aquilo, às vezes necessidades, às vezes não é financeira, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas precisa de uma palavra, de um abraço, ser ouvida. Amém? Procure entender qual é o seu chamado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida e que você precisa desenvolver. Vai orando e pedindo, Senhor, me ajuda nisso, me lapida nisso, me mostra o que eu tenho que melhorar nisso, naquilo. O Senhor vai sempre dando a direção. Quando a gente ora, fala com Ele e pede para Ele nos mostrar, nos revelar aquilo que a gente não está enxergando, que parece que a gente olha, a gente não está entendendo toda a situação, mas não desista, não é só dos seus milagres, das suas vitórias aqui na terra, mas sobre aquilo que você pode fazer para o outro, para o próximo, porque Deus quer essa comunhão. Essa comunhão foi assim que Esther se posicionou. Ela era rainha. Se ela falasse, já tem um decreto mesmo, vai matar o povo, eu sinto muito, vou ficar triste, mas o que eu posso fazer? Não, ela se movimentou, se mexeu, ela fez a diferença e tem a história dela aqui na palavra do Senhor, nas Escrituras. Enfim, que o Senhor abençoe cada uma, que o Senhor possa dar o refrigério para cada dor que cada uma está sentindo nesse momento, por situações adversas, coisas do passado, uma estrada tão longa de sofrimento e dores. O Senhor vai te levantar. Assim como o Senhor levantou Esther, tirou ela de um lugarzinho simples, uma jovem, mas com sabedoria. Porque não é questão de idade, mas sim de ter a presença do Senhor e falar, Senhor, eu tenho que fazer a diferença, me ensina, me ajuda. Vai abrindo o caminho, onde eu der o primeiro passo, Senhor, dê o seu passo na minha frente. Enfim, Deus ele vai operar. Quando você busca, você encontra. Amém? Que Deus abençoe cada um. Eu declaro sobre a vida de vocês a força do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.